vocês? Bem-vindos a mais um Pod Jazz nesse canal. Hoje eu assumi o nome oficial Pod Jazz e hoje nós vamos conversar aqui, na verdade como se fosse um bate-papo entre amigos mesmo, como se eu tivesse convidado vocês para vir aqui na minha casa tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e conversar. Que saudade de pão de queijo, nossa. Falar em pão de queijo, que saudade de comer um pão de queijo brasileiro do lado, o pão de queijo específico que vendia do lado da minha casa, lá no Brasil, delicioso, não tem igual aqui. Então hoje nós vamos bater um papo, eu vou contar pra vocês, na verdade, como que tá sendo a minha experiência nessa primeira fase da faculdade de medicina, de adaptação, de descobrimento, de viver o gostinho, ainda com aquela emoção, com aquele sonho, porque é isso que eu busco há muito tempo, como eu já contei pra vocês várias vezes, uma longa trajetória até chegar aqui. E agora é aquele momento que você vai dar um like nesse vídeo. Eu sei que você vai dar um like e depois também vai comentar aí o que você achou. Pode ser um coração, pode ser um incrível, maravilhoso, ou só falar o que você achou mesmo, mas não deixa de repassar pra mim o que você achou do nosso Pod Jazz de hoje. Bem, gente, olha, a primeira coisa que eu tenho pra contar pra vocês é que imediatamente eu tenho crise de ansiedade. Nossa, é muita matéria. É claro, né, que assim, a primeira coisa que eu posso, quando eu penso na faculdade que eu estou vivendo agora, é enxurrada de conteúdo, muita matéria. Mas isso, eu acho que todo mundo espera, né? Entrar na faculdade de medicina, a gente não espera menos do que isso. Muito conteúdo, é claro. Mas eu vou contar pra vocês o começo de tudo, né? Porque eu gravei um vlog aqui, que tá aparecendo os cards, que foi meu primeiro dia de aula na faculdade. E foi uma correria. Porque eu não contei em detalhes o que aconteceu, mas aqui a gente vai conversar. Fiz a minha inscrição na faculdade, entreguei o meu diploma de espanhol intermediário avançado, que é o que eles exigem. Ou você tem o diploma de um exame, de algum outro exame, ou você faz a prova dele. No caso, eu tinha um que eles consideravam já válido, que é o CL, que eu fiz pra entrar na UBA, que serviu pra alguma coisa, tá, meu povo? Porque quando eu tava na Barcelona, porque eu mudei de faculdade 3 vezes, a Barcelona não precisa do diploma. E eu fiquei pensando, nossa, paguei essa prova à toa, porque ela não é barata, você paga ela em euros. Mas aí serviu pra alguma coisa, porque agora, na UAI, eu não precisei fazer a prova de espanhol deles, porque essa valia. Só que por algum motivo, não tava conseguindo colocar no sistema que eu já tinha essa parte feita. Então eu tava bloqueada no sistema. E eu entrei na plataforma e não consegui encontrar nenhuma informação das minhas aulas, das minhas matérias, qual a minha comissão, que é a minha turma. E fiquei muito perdida, fiquei pensando assim, será que eu tô olhando a plataforma errada? Será que eu que não tô conseguindo encontrar nada, porque eu sou às vezes meio perdida, entendeu? Eu preciso pedir ajuda a alguém pra me localizar. Fui na faculdade, ainda bem que eu fui na faculdade, um dia antes da minha aula, cheguei lá, o moço falou, olha, você tá bloqueada no sistema e eu não consigo te desbloquear, você tem que vir amanhã bem cedo, que tem uma moça aqui que vai cuidar disso, que só uma pessoa específica que consegue mexer no sistema da faculdade. Fui lá cedo, mas quem disse que a mulher tava lá? Bem, teve uma rola até eu encontrar ela e depois ela conseguiu me desbloquear no sistema, mas ó, demorou mais ou menos 1h30 só pra ela conseguir desbloquear e depois me explicar como funcionavam as coisas. Resumindo, fiquei lá até mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu tinha chegado cedo, e aí ela falou, olha, beleza, essa aqui é a sua comissão, agora tem uma aula de anatomia, você pode ir se você quiser. Eu fiquei tipo, agora, uma aula de anatomia? Ela falou, tá tendo prática no hospital, é aqui do lado. Já tem uma aula prática de anatomia, como assim? Aí eu, beleza, saí, ó, feliz e ao mesmo tempo desesperada, porque eu pensei assim, meu Deus, vou chegar no meio da aula, porque a aula já tinha começado 1h e pouco já, de aula já tinha, e eu vou chegar no meio da aula, num monte de gente que eu não conheço, e já tinha 1 semana de aula já. Só que o que a mulher me explicou? A primeira semana é só a apresentação do curso. Os professores chegam, falam como que vai ser a carreira, as datas de prova, explica como é o método da faculdade. Eu acredito que todas as faculdades são assim. Cheguei lá, meio sem gente, minha cara de sem graça. Eu queria que alguém tivesse tirado uma foto, porque eu queria ver, sério mesmo, porque eu entrei com uma cara de medo, porque eu achei que a professora ia brigar comigo, porque eu acho que eu ainda tenho um pouco daquela mentalidade do ensino médio, assim, que o professor não gosta que chega tarde. Eu sei que aqui na faculdade tem professor também que não gosta, mas ele não vai brigar com você, pelo menos nenhum professor briga e fala assim, não pode chegar atrasado. Porque, na verdade, quem perde é o aluno, né? Então o professor tá atacando a matéria e ele não tá se importando se você tá lá ou não. Então eu cheguei achando que o professor ia brigar comigo. Aí eu fui, encostei assim na porta, bati. Aí eu falei, permisso,
Puedo ingressar? Aí a professora, pode. Eu chamei ela assim e ainda tive a consideração de chegar assim, olha, eu tive um problema e tal com a Bedelia, que é a secretaria, que aqui se chama Bedelia, e por isso que eu tô chegando atrasada. Ela falou, não, tudo bem, senta aí. Falei, beleza, que bom. Só que eu não consegui encontrar nenhuma cadeira vazia. Eu olhei assim, meio desesperada. Eu acho que as pessoas notaram que eu estava um pouco ansiosa. Encontrei uma cadeira no final, na última fileira. Gente, eu uso óculos, eu tenho miopia e estigmatismo. Então eu sabia que eu ia sentar no fundo, mas não ia conseguir ver nada direito. Mas eu fui lá no fundo, sentei e fiquei a aula inteira extremamente perdida. Imagina você cair de paraquedas numa aula de anatomia no hospital. Tipo assim, do nada você caiu lá. E aí, no caso, eu passei a aula toda que era de ombro, era axila e ombro. Sem conseguir entender nada, vou ser sincera com vocês, eu fiquei muito perdida. Ela tava falando do músculo e da conexão do músculo com o osso, e das veias e das artérias, e era uma coisa muito nova pra mim naquele momento. Eu fiquei muito assim, a Deus dará, como diria minha mãe. Terminou aquela aula, já tava mais ou menos uma meia hora depois, já colocamos o ambo pra poder ir pra aula prática, onde a gente ia ver as peças na qual você vai ter que identificar aquilo que você acabou de ver na aula teórica, né? Só que, como eu acabei de chegar, gente, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ver um monte de morto na minha frente, eu não tenho ideia do que eu vou conseguir identificar ali. Tipo, eu achei que a professora ia fazer pergunta, alguma coisa assim. Mas foi mais tranquilo do que isso. Você coloca roupa, chega na sala e tem assim um monte de peça. E a professora falou, faz grupos e vocês vão fazendo rotação. E tinha ela e um ajudante. Aqui tem ajudante, eu acredito que talvez no Brasil também tenha, que é um aluno que já está quase se formando, que auxilia a professora. E ele ia em cada grupo fazendo perguntas, não perguntas, na verdade, ele ia tirando as nossas dúvidas e conforme ele ia tirando nossas dúvidas, ele ia questionando, então isso daqui você acha que é o quê? E tal, foi bem mais tranquilo do que eu esperava. Depois que aquilo passou, a minha ficha caiu, que eu tinha acabado de ter a minha primeira aula de anatomia, onde eu tinha finalmente visto peças anatômicas pela primeira vez pegada. É claro que eu tava de luva e tal. Eu fui preparada ainda, porque eu imaginei que alguma coisa poderia ter acontecido, então eu coloquei um ambo na bolsa, né? Porque naquele dia lá, quem viu o vlog sabe, eu fui pegar os meus ambos novos. E aí, no final daquela aula, eu percebi que eu estava finalmente dentro da faculdade de medicina. E foi uma enxurrada de emoções muito grandes, porque ao mesmo tempo eu fiquei desesperada, pensando, meu Deus, eu tenho muita coisa pra estudar, olha só a aula de hoje, olha tanta coisa que eu vi hoje que eu fiquei bem perdida. Vou ser sincera pra vocês, gente, a primeira aula eu não entendi nada. Eu não entendi nada, eu já tinha chegado atrasado, que colaborou mais ainda. E é uma matéria mais complicada, né? Porque quem já tá na faculdade de medicina sabe que no começo, pelo menos é isso que eu tô passando agora, é difícil você entender como estudar anatomia. Porque não é apenas um sistema, mas também particularidades que você precisa gravar mesmo o nome. Você tem que saber o nome do osso, que aqui esse aqui é o osso húmero. Você tem que saber cada estrutura, sabe? Cada detalhe. Tem aqui nesse osso uma torção, que aparece como se alguém tivesse realmente torcido o osso. Você tem que saber o nome daquela torção. E depois você tem que saber qual é o músculo que inserta ali, né? Que conecta ali e aonde esse músculo termina. E ainda em cima desse músculo vão ter veias, artérias. E você tem que saber quais estão passando aqui, quais as que estão ramificando, porque tem ramas. Enfim, é um sistema. É como se você realmente gravasse quando um mecânico, né, que sabe como um carro funciona, quais são todas as peças, onde colocar óleo, onde fazer manutenção. O corpo humano tem várias peças lindas que a gente tem que entender e saber exatamente como elas funcionam. E pra mim, isso é encantador. Sinceramente, eu acho encantador a anatomia, mas é extremamente desafiador. Porque, igual química pra mim no ensino médio. Gente, eu sempre amei química no meu ensino médio. Só que sempre foi também uma matéria que eu tinha uma certa dificuldade de levar, principalmente quando chegava ali em estequiometria, enfim, uma relação pra vocês, talvez que você tá no ensino médio ainda e tal, conseguir entender, porque é uma matéria que pra mim é satisfatória, mas não significa que não seja desafiadora. Bem, essa semana eu encerrei membro superior, que é essa parte aqui do nosso corpo, axila, ombro, braço, antebraço, punho e mão. Terminei esse sistema e agora a gente vai começar sistema inferior, que também é muita coisa. E olha, antebraço
tem muito músculo, são 20 músculos, e você tem que saber onde o músculo começa e onde ele termina, quais são todo esse esquema que eu já comentei com vocês. E agora no membro inferior vai ser a próxima aula, e essa vai ser o conteúdo da primeira prova, o superior e o inferior. Agora, histologia, que é uma outra matéria que eu tenho aqui, que é o estudo dos tecidos. O que é um tecido epitelial? O que é um tecido conjuntivo? O que é um tecido ósseo, muscular, cardiovascular e assim vai? Que são as estruturas dos tecidos dos órgãos, que é muito importante. Essa matéria é muito importante. É claro que toda matéria é importante, mas essa é uma base para muita coisa que vai chegar aí pra frente. Essa é uma matéria que começa mais tranquila e vai ficando cada vez mais desafiadora, porque vai ficando cada vez mais informação e maior. A primeira aula que eu tive dela foi muito legal, porque a gente usou microscópio. Pela primeira vez eu usei microscópio também. A professora ensinou como funcionava e foi dando pra gente que é um negocinho de vidro que nele tem um resíduo de algum tecido de algum lugar. Eu esqueci o nome que dá. Mas enfim, ela deu pra gente várias lâminas, várias lâminas com vários tecidos, e a gente tinha que começar a identificar aquilo que a gente estava estudando. E eu me senti muito cientista, sei lá, olhando, conversando com as pessoas, perguntando para a professora, ela fazia perguntas pra gente, e eu acho bem interessante essa parte molecular, essa parte assim mais de pesquisa, onde você vê como funciona, você vê a estrutura, eu acho muito interessante, mas sim, tem muita informação. É claro, tudo vai ter muita informação, essa é a verdade, eu acho que isso pode se tornar até clichê, porque de tanto que eu posso falar daqui pra frente, porque realmente é muitos detalhes pequenos que fazem total diferença e que você precisa ter consciência. Agora, vamos falar um pouco da vida, né, dos outros quesitos da vida que fica depois que você começa a faculdade, porque, gente, eu tenho notado como realmente é difícil você conseguir trabalhar e você conseguir estudar e você ter uma vida fora da faculdade, porque a faculdade de medicina, eu tava conversando isso com a minha mãe, eu tenho sentido que 24 horas é muito pouco para a quantidade de coisas que eu preciso fazer só para a faculdade. E aí tem a vida, tem a casa, tem amigos por fora da faculdade, que eu tenho outros amigos que estão na UBA, que estão na Barceló, que começam a ficar para trás porque você só tem que estudar, você tem que dar conta da matéria. E aí a gente vai entrar aqui numa coisa pra gente pensar, porque eu tava refletindo muito sobre isso. Me preocupo muito em não ter um desgaste mental, porque quando você começa a estudar muito, você percebe que te dá um desgaste mental mesmo. Eu acho que o cansaço mental, ele é maior que o físico, porque é muito difícil você desligar o seu cérebro, né? De você simplesmente virar uma chavinha e falar assim, não vou pensar em nada, hoje eu vou descansar. É muito difícil fazer isso. E como eu fiquei um pouco atrasada no conteúdo, e eu até passar por essa fase, eu ainda estou, na verdade, passando pela fase de compreender como estudar anatomia, eu ainda estou pegando o jeito, vendo coisas, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso, de certa forma, me faz perder um tempo. Eu tenho notado que eu tenho estudado, basicamente, o dia inteiro, sei lá, 12, 14 horas de estudo, entendeu? Que eu estou parando só para estudar. Não que, literalmente, eu estou estudando, porque existe uma diferença de horas brutas e horas líquidas de estudo. As horas líquidas é o tempo que você separou só para estudar. As horas brutas são as horas que você realmente está ali sentado, concentrado, que é um ponto importante, rendendo o estudo. Porque às vezes você está lá fazendo modo automático, mas você não está aprendendo, e aí você precisa voltar naquilo de novo, entendeu a diferença? Se vocês querem que eu fale mais sobre esse assunto, eu posso trazer por aqui. Então, de horas líquidas, eu acredito que eu estou quase 14 horas. Eu reduzi o meu sono, porque para conseguir dar conta disso. E não tô falando que eu deva fazer isso, que é o ideal fazer isso, tá? Não estou falando isso. Porque, na verdade, o começo tá sendo muito desafiador para mim, que eu tô meio que tentando, assim, dar o máximo que eu posso. E nisso significa dormir menos do que eu durmo geralmente, que era 8 horas. Eu tô tentando dormir 6 horas. Então, às vezes, eu tô acordando muito cedo, dormindo muito tarde, porque eu preciso dar conta. Eu enfiei isso na minha cabeça. Eu tenho que dar conta das coisas. E a gente chega um momento que percebe que é um pouco impossível, acho que é quase humanamente impossível você dar conta de tudo. Então eu tô tentando desromantizar essa ideia de que eu vou ser aluna nota 10 e que eu vou conseguir sempre estar em dia, porque o meu sonho universitário é o quê? Chegar na aula já com a matéria estudada. O máximo que eu estou conseguindo fazer é o TP da aula, e eu vou explicar agora para vocês como que funciona o método, né, da faculdade.
Na faculdade tem a plataforma, e na plataforma tem materiais que os professores disponibilizam. Lá também tem as bibliografias, que são os livros que os professores indicam pra gente ler, que o ideal seria ler antes de chegar na aula, mas são livros muito grandes, de 1.300 páginas, 1.500 páginas, 2.000 páginas. Então, para falar só de um assunto que a aula é 1h30, são tipo 60 páginas. Ai, é triste, mas é a verdade. E aí tem também TPs da aula, que são atividades práticas, onde você precisa fazer, e eu acho que essa é a melhor coisa. Eu acho que isso um estudante de medicina não pode deixar de fazer, porque eu acredito que outras faculdades também têm isso, né? Atividades para você fazer antes de chegar para a aula. É o que está salvando a minha vida na aula, porque quando você se preocupa em fazer pelo menos a atividade antes de chegar, parece que você consegue conectar melhor a informação. E isso não está sendo extremamente desafiador. Já é muito mais realista para mim conseguir fazer a atividade prática antes de chegar na sala. E ali também a professora coloca os slides da aula e coloca alguns mini resumos, assim, com algumas informações. Mas é bem resumindo mesmo, sabe? Chega a ser mais um mapa mental do que um resumo. Na verdade, eu acho que é um mapa mental mesmo. E nas aulas como anatomia e histologia, a gente tem prática, né? Como eu comentei para vocês. A aula prática, que a gente vê a peça humana em anatomia, e a aula de histologia, onde a gente vê as lâminas. E é importante a gente já chegar um pouco na sala entendendo o que a gente vai estudar. Eu tô tentando desmistificar essa ideia pra mim, que eu preciso chegar já, tipo, super com tudo em dia, porque eu sei que seria incrível isso. Eu sinto isso, sabe? Porque se eu estivesse chegando na sala de aula com a matéria já assim, ó, na ponta da língua, eu acho que a professora ia até se desenvolver mais, porque como a gente ainda tá meio perdido, aí ela pergunta as coisas e a gente ainda não sabe direito e tal. Eu, pelo menos, sinto isso, porque quando ela faz alguma pergunta, eu ainda tô entendendo a matéria pela primeira vez, então é difícil, assim, você tá à frente já e conseguir responder tudo. Então, às vezes, a aula fica só de uma mão, a professora perguntando e o pessoal meio assim, tipo, isso, não é, não sei. E eu sinto que se eu soubesse já um pouco da matéria, ou pelo menos dominasse mais ela, eu conseguiria chegar na sala já com ela mais desenvolvida e seria muito mais fluido para conseguir estudar. Só que isso poderia acontecer se eu tivesse chegado com antecedência, porque tem algumas faculdades que na verdade começam um tal dia e alunos já começam a estudar 2 semanas antes. Cursinhos que ajudam as pessoas no primeiro ano da faculdade e tal, fazem isso. E é a melhor coisa que você pode fazer. Isso, se preparar semanas antes da carreira começar. Tipo, 2 semanas seria ideal. Como a minha vida foi uma loucura e me virou do avesso, eu pensei que ia pra um lugar e depois fui pra outro. Então eu tô falando pra mim o seguinte, que eu dei o meu melhor pra pelo menos dar conta da minha matéria. Não quero ficar dizendo pra mim mesma que eu preciso estar um passo à frente. Eu acho que isso pode ser muito cruel pra mim mesma, exigir muito isso de mim, porque no momento que eu tô, tá muito difícil, porque eu ainda estou fazendo o pré-grado da faculdade junto com a carreira. Não comentei isso com vocês, né? Porque aqui na Argentina você precisa fazer um pré-grado, que é o preparatório pra você começar a faculdade. Só que nessa faculdade eles dão a opção de você fazer esse período junto com a carreira. Eu tô rindo de nervosa. Porque é biofísica, bioquímica, biologia celular. E eu fiz uma outra matéria, eu já fiz a prova de uma outra matéria que era comunicação oral e escrita, que é interpretação de texto. Mas para saber mesmo como que tá, talvez, a sua alfabetização no espanhol. Até os argentinos precisam fazer isso, entendeu? Interpretação de texto, escrever, fazer um mini resumo, tipo uma argumentação. Já passei, esse daí tá filé. E já na semana que vem eu tenho 2 provas desse pré-grado e ali vai finalizar e eu continuo com a minha carreira. Mas é muito bom a gente tá vivendo o nosso sonho, entende? Porque mesmo com todos esses desafios e tal, que eu tô contando pra vocês mesmo, não estou reclamando, na verdade só tô, assim, conversando, mas eu estou feliz, sabe? E é muito bom você estudar aquilo que você realmente quer, porque mesmo que seja difícil, é legal você estar estudando o que você sente prazer, o que você sente gosto. Eu acho que essa é a expressão certa. Que, obviamente, nem tudo que a gente estuda na faculdade a gente vai gostar, né? Claro. Mas eu, pelo menos, estou naquele momento inicial da faculdade que eu estou me sentindo muito feliz com tudo que eu estou estudando, que eu estou aprendendo. Porque tudo que eu quis e tudo que eu queria, na verdade, era estudar, era aprender
medicina, porque é tão prazeroso você entender como as coisas funcionam no nosso corpo. Pra mim é incrível, me enche os olhos, me deixa assim, realmente com o coração batendo mais forte, porque pra mim é interessantíssimo. Então, é claro que não é tudo que eu vou gostar, mas no momento eu tô satisfeita pelo que eu estou vivendo, por essa oportunidade que o universo está me dando, que a minha mãe se esforçou tanto para poder também me entregar. Então, toda essa fase inicial está sendo apaixonante para mim, desafiadora e também, assim, vamos dizer, um momento de descoberta, né? De formas de organizar a rotina, de organizar as matérias, como estudar, como cuidar da vida, a casa, o trabalho. Então, esse momento inicial, talvez eu não consiga estar tão presente no canal, eu estou dando o meu melhor, mas é um momento de adaptação. Tá super bagunçada a minha casa, gente. Eu nunca deixo a minha casa bagunçada, porque eu ainda não consegui ter tempo de, tipo, varrer, passar pano, organizar tudo, deixar bonitinho, porque eu gosto da minha casa assim, eu não gosto de bagunça, não gosto de desorganização, gosto de tudo limpinho, no seu lugar. Ainda não tô conseguindo fazer isso. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, a vida do estudante, às vezes, deixa assim, a casa em caos, mas a matéria tem que estar pelo menos um pouquinho em dia. Outra coisa que tem sido difícil pra mim é fazer comida. Gente, cozinhar tá sendo um dos meus maiores desafios, porque ter que cozinhar todo dia é difícil demais. Eu tenho que começar a fazer uma marmitinha congelada, não sei, preciso de um método mais prático que me economize tempo. Porque você parar todo dia pra cozinhar, tá difícil. Aí você acaba partindo pra comida delivery e tal, eu não gosto, porque geralmente é mais gorduroso, as opções não são tão saudáveis, e aí eu acabo partindo para um fast food, e eu não gosto de fast food. Na verdade, assim, o fast food é sempre aquela coisa, quando eu estou com fome, eu começo a comer, mas quando a minha fome passa, eu fico me perguntando por que eu comi isso, nem é tão bom e deve fazer tão mal para a saúde, eu fico assim, nessa crise. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, onde eu atualizei vocês um pouco de tudo que aconteceu aqui, tudo que tá acontecendo, porque finalmente estou vivendo a faculdade dos meus sonhos, e não significa que tudo vai ser flores, na verdade, estou apenas no começo de uma jornada de 6 anos, e muita coisa vai acontecer, muita coisa eu vou aprender, mas eu tô ansiosa pra continuar vivendo essa fase e aprendendo, eu tô dando o meu melhor, e eu falei pra mim mesma, eu estou dando o meu melhor, eu tenho plena consciência disso, eu estou me esforçando, não quero exacerbar, sabe? Não quero passar do limite comigo mesma. Então, quero levar o máximo que eu posso, mas estou orgulhosa de mim por estar aqui vivendo isso e compartilhando com vocês, inspirando vocês também que estão vindo pra cá, ou que querem vir pra cá, ou talvez que nem vêm pra cá, mas quer fazer faculdade talvez no Brasil. É uma inspiração, porque a gente precisa talvez ouvir a história de alguém, sentar e conversar com alguém, porque eu mesmo no Brasil fui inspirada a vir pra cá quando eu conversei com outras pessoas, porque no Brasil eu conheci 2 médicos que já tinham revalidado o diploma e estavam trabalhando no Brasil. E isso, nossa, eu lembro como na época me deixou assim, ó, sabe? Nossa, eu quero viver isso, eu quero passar por isso também. E eu lembro também que na época, quando eu tava lá no Brasil fazendo vestibular, eu via muito vlog de pessoas que estavam fazendo medicina e como aquilo me motivava, aquilo nutria o meu sonho. Então, eu sempre faço as coisas pensando que é uma troca, ao mesmo tempo que eu faço um conteúdo que eu sei que eu vou estar inspirando vocês, motivando vocês, também reabastecendo o sonho de vocês, vocês também estão me reabastecendo com os comentários, com os elogios, com os impulsionamentos, porque eu aqui do outro lado preciso do seu comentário, da sua interação, porque eu tô falando com uma câmera. Então, quando vocês interagem, que eu sinto a energia de vocês. Então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de escutar um pouco da minha história, do que eu tô vivendo nesse momento. Agradeço demais pela sua atenção, por você ter chegado até aqui. E assim, né? Não esquece. Comenta aí o que você achou. Um grande beijo pra você e espero te encontrar no próximo vídeo desse canal. Tchau, meu povo!